semana eu recebi no perfil do MCD Saúde uma sugestão de live que eu acho que é muito interessante também aqui para esse perfil, o novo consultório. Então eu convidei o meu sócio, Dr. Flávio, pediatra, que vocês conhecem aqui, para ele falar comigo, Marcelo Guarnieri, e ele dá a experiência dele a respeito disso, que é como conciliar o algo a respeito do que fazer para lidar com a questão de postar, de cuidar das redes sociais e também de trabalhar, de estar no consultório, além, né, claro, de fazer o digital. E ninguém melhor que o Flávio aqui, que ele entrou com o perfil do MCD, mas ninguém melhor que o Flávio para falar disso, afinal o cara tem 620 mil seguidores no Instagram, né? Então, manda bala, doutor. E aí, pessoal, e aí, Marcelo, vamos embora, né? É, essa a gente vai começar a falar para vocês no MCD Saúde, aqui no novo consultório, eu falo de muitas dores, né, comuns. E realmente, talvez essa, pudesse dizer, acho que é a número um, né, do profissional da saúde, porque geralmente o digital a pessoa pensa que toma muito tempo, né? Então o povo, eu falo, vamos fazer o teste, a prova de fogo se você é criador de conteúdo, né? Abre aí o seu Instagram, coloca lá no configurações, acho que é configurações e vai ter criador de conteúdo, alguma coisa que tem lá tempo de uso. Essa é a prova de fogo. Se tiver 2 ou 3 horas de tempo de uso, você não é criador de conteúdo ou não está sabendo fazer o negócio direito como profissional da saúde, porque o meu eu abro aqui e a média é 1 hora por dia. Só uma hora. Uma horinha só, né? Só 1 hora. Só 1 hora. E isso, essa semana mesmo, eu atendi segunda, terça, quarta e quinta no consultório. Ah, tem que ter um tempo extra? Tem. Eu não vou, eu também não vou mentir para o povo, né? Tem que ter um tempo extra. Por que tem que ter um tempo extra? Porque é um investimento. É aquela história, né? Para fazer um investimento financeiro, você tem que sobrar, arrumar uma graninha extra que sobrou no final do mês para investir, né? Ninguém tira empréstimo para investir. Só se for de piramideiro, mas no dia a dia não, né? Então no digital é a mesma coisa. Ah, eu sou médico, sou profissional de saúde e quero ter presença digital. Dá para fazer isso parando o consultório? Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que coisas ao longo do tempo se combinem, né? E aí você vai fazer meio que um pareto aí dessa história, 80-20, que é um pouco do que eu faço. Se eu for contar o número de horas dessa semana, 80% foi atendendo pacientes. Mas eu penso em diminuir isso um dia? Sim, penso, e já diminuí. Por conta dos 20% do digital, e aí entra o Pareto, ao longo do tempo eu consegui reduzir o tempo de, de consultório por vários motivos, inclusive por ter conseguido posicionar a minha consulta melhor, mas eu acho que ainda mais por conta do digital ser algo que de fato traz resultado, né? E aí, mas você investia essa 1 hora, antigamente talvez um pouco mais, vai reduzindo um pouco, mas nunca foi 3 horas de Instagram para esse fim, né? E vai depender um pouco desse amadurecimento hoje. Hoje eu já publiquei 2 conteúdos e deixa eu ver aqui. Só vai parar um pouquinho, não vai ter como eu ver agora, porque eu tô com o celular. Mas assim, eu tenho vontade de dar um print de hoje pro povo ver. Aí eu acho que eu não fiquei meia hora hoje no Instagram. Entrei, gravei um Reels, é, fiz uma publicação que já estava programada, um repost, que eu mudei de hora por conta desse Reels. Vai entrar agora, 18h30, a gente vai estar conversando aqui. O conteúdo vai entrar lá no Flávio Pediatra. Estamos gravando esse aqui. E pronto, esse vai ser o meu cartão batido no Instagram, vai ser essas 30, 40 minutos. Menos do que o tempo de É. uma consulta, né? Agora, Em geral. o que É você isso. faz para conciliar, Flávio?
você tem que ter um conteúdo bom, um conteúdo. Eu sei que para quem já fez o MCD, por exemplo, já sabe que você tem uma sequência ali e tal. Mas se fosse falar para quem não tem, Sim. o cara não fez o MCD, que para quem não sabe, MCD é um curso que o Flávio tem sobre o método que ele usa para fazer as postagens. Mas o cara não fez. Tem alguma coisa assim que você consegue lembrar, basiquinha, assim que pô, foca nisso, porque tem pessoas que acham que tem que fazer dancinha, não quero fazer dancinha, não quero aparecer. E quem olha o seu perfil sabe que você não aparece nas postagens. Isso é sensacional. Ou Você pouco, aparece pouco. né? Ou Mas pouco, tem né? uma. Você já identificou assim uma fórmula que faz com que isso seja mais natural no seu dia, com que isso não te atrapalhe, você consiga conteúdo bom, relevante mesmo para trazer engajamento e novos seguidores, e não signifique ter que ficar estudando, ficar um tempão procurando alguma coisa e tudo mais, ou dependendo de uma agência, né, para criar o conteúdo para você? Eu diria assim, a primeira, vamos dizer, o profissional de saúde que está querendo ter uma capacidade de fazer um post por dia. Simples. Vá para o seu trabalho hoje e tente afiar os ouvidos para ter uma pergunta relevante para você trazer para o conteúdo. Ah, eu quero publicar, eu gosto de vídeo, então eu vou fazer um Reels. Ótimo, o Reels está com a entrega muito boa. Eu ainda tenho dificuldade de mensurar, de verificar o Reels na área da saúde como uma estratégia de crescimento. Então, por exemplo, os conteúdos que me dão mais crescimento de seguidores são os posts no feed. Então, post de foto, né, ou de carrossel. Então, eu ainda acredito que mantém-se essa, no meu, mantém-se essa métrica. Eu já publiquei recentemente o Reels, que deu 6 milhões de visualizações e não me deu, sei lá, acho que Deu não uma deu 2 mil falhada seguidores. quando você falou o Entende? número. Então, Deu assim, quanto? 6 milhões, né? Aquele que eu mostrei até um dia desses aí no grupo da mentoria, ele atingiu 6 milhões de visualizações, mas não me deu, sei lá, não deu uns 2 mil seguidores. Aí você vai dizer assim, ah, mas não pôs de conteúdo. Mas, enfim, era para o Reels ter essa capacidade de converter seguidores. Já, entretanto, você publica um repost, como eu publiquei ontem, de uma série sobre tosse. No primeiro post eu ganhei 100 seguidores. Então, enfim, feed, eu acho interessante. O que trazer para o feed? Uma pergunta do seu consultório, quer seja uma psicóloga, quer seja uma nutricionista, quer seja um médico, um pediatra, o que for, tem sempre essa pergunta. Transforma essa pergunta num post, responde, criou um conteúdo. Os stories, a caixinha de perguntas ainda é muito forte. Então, só tem um problema. A caixinha de perguntas no começo ela é vazia. Então, segundo a dica complementar é assim: coloque na caixinha de perguntas as perguntas que você escuta e responda até que tenham pessoas que entendam, que cheguem lá e vejam que você responde perguntas e que tenham vontade de responder perguntas. Esse é o jogo, porque não é um hack, não é roubar. É exatamente porque no começo você está cantando feito aqueles cantores na praia, tentando ver se puxa alguém que está passando ali para prestar atenção na sua música. Não estão anunciando o seu show, né? E essa estratégia complementar, um post respondendo uma pergunta relevante, falando de uma doença ou de uma notícia de última hora na área da saúde, complementado com uma caixinha ali, é uma fórmula simples e que continua funcionando no Instagram, né? Então, assim, era isso. E isso, no começo, vai tomar um pouco mais de tempo, você vai querer fazer um negócio mais redondinho e tal, mas hoje, para mim, não é tão dolorido. Eu nem vou falar da história da inteligência artificial, né? Que aí o negócio descamba. Então, não vamos deixar isso para outra Tá, mas conversa. me dá o exemplo, então, de um papo de uma questão que rolou num consultório e você trouxe para fazer um post. Algum que tenha sido bom, assim. Eu vou falar de febre, né? Que é.
febre é meu tema mais forte, né? Inclusive, aproveitar e avisar que tem primeira vez que eu estou fazendo conteúdo para colegas, agora é no EAF, né? Estudos Avançados de Febre, é onde eu vou entregar tudo que eu estudei de febre nesses 20 anos para o povo ficar craque em febre, né? Os Quem quiser colegas. se E inscrever, foi uma é vez uma febre, né? Uma Masterclass pergunta que dia eu. 8, Isso, né? A Masterclass dia dia 8. 8, né? Se está assistindo esse conteúdo depois do dia 8, clica no link da bio que vai ter como consumir o EAF depois dos encontros que vão existir ao vivo, mas você vai poder Isso, assistir se tudo, você quiser se né? inscrever Enfim. Mas direto dia agora, o site é MCD, Marcelo, Método Crescimento Digital, MCD, crescimento digital, saúde.com.br. isso. Então, era o quê? Era assim, a pergunta que o povo me fazia no consultório, mas doutor, tem febre interna? Pronto, era a pergunta, existe febre interna? E aí eu transformei isso num postzinho bem que era um meme, usando um meme, que era assim, toda febre é interna antes de ser externa. E continuei lá na legenda falando sobre isso, deu super bem esse post. Entendeu? Então, assim, veja que foi uma coisa que eu trouxe que é, com certeza, se tiver pediatra aqui assistindo, é, escutou já essa pergunta. Ó, fulaninho, doutor, porque parecia que ele estava com febre interna. Tem esse negócio mesmo de febre interna, Show. entendeu? E aí a legenda, você faz uma legenda mais completa, explicando alguma coisa. Isso, explicando, né, que, por exemplo, que normalmente, primeiro a manchete lá, né, aí depois falando assim, você pode se surpreender, mas essa frase eu vou explicar logo abaixo, porque ela é a pura verdade, aí falo do ciclo da febre, né, aquela primeira fase, a fase hipotérmica, onde tem calafrio e frio, que é quando o povo acha que é febre interna, bota o termômetro ainda não subiu, daqui a meia hora bota até 38,5, e é justamente quando já o organismo já empreendeu os mecanismos de aumento de temperatura central e aí bota o termômetro, já está elevada a temperatura e a pessoa não está mais se tremendo. Olha aí, teve uma febre interna, agora apareceu a febre mesmo. Então, assim, expliquei isso, né? Aí lá no finalzinho coloca um CTA, que é para gerar engajamento, para ver se as pessoas compartilham com os outros, ou dão a sua opinião, ou seu filho já teve febre interna, e gera um conteúdo a partir de uma perguntinha e uma coisa que a grande maioria dos médicos deveriam saber explicar, que é o ciclo da febre. Inclusive, eu vou falar isso no EAF. Então, assim, não é difícil ter ideia para conteúdo se você é um profissional de saúde que escuta 50 perguntas por dia, não é uma, não, são 50. O problema é que você vai no automático e você nem se lembra nem anota essas perguntas. Mas eu sempre digo assim: a pergunta que o paciente faz para o profissional de saúde é a pergunta que as pessoas que seguem o profissional de saúde também têm, na grande maioria Sim. das vezes. Na média, E é conteúdo. o avatar que você está tentando acertar ali na rede social, ele compartilha das mesmas dúvidas que o restante dos avatares ali tem, né? E, é simples fazer isso quando você já domina o assunto. Se você é um pediatra e já domina o assunto, respondeu a pergunta lá no consultório, pega o assunto, coloca no post, leva 15 minutos Chupa no mel. ali descrevendo o negócio, não precisa fazer um post de agência, né? Essa é uma jogada também interessante, né? Que Não. eu acho que as pessoas ficam presas a isso. Ah, mas eu não sei nada de design, eu sou só médico, e agora? Olha, os posts que eu posso mostrar exemplos, né? Os posts que têm grande engajamento, eles têm grande engajamento pelo tema, não é pelo design. Então, assim, design que eu falo é de uma foto legal, etc. Apesar de às vezes isso ser também complementarmente impactante. Mas quem manda é o tema. Quem chama a atenção é o tema, aí é o jeito de você escrever, por isso que o post engessado da inteligência artificial do social media não engaja, post de empresa clínica médica não engaja, e o jeito que você estrutura e chama a pessoa para participar, né? Então, assim,
O sistema é esse, né? A questão é você. Só voltando essa história, então, teve um post meu, foi muito bem, que eu botei chamado post de lista. Post de lista não falha nunca. Que eram 7 sinais de doenças graves em criança. Eu só escrevi isso no card. 7 sinais. Tudo bem. Eu elaborei um carrossel bem elaborado, claro, mas não precisava ser tão elaborado assim. Mas eu tenho certeza que o que chamou a atenção foi o tema, o conteúdo, a chamada, o assunto, e não porque eu arredondei, deixei bem bonitinho, etc. Isso não vou dizer que não importa também. O visual, né, é interessante. Mas geralmente o visual que a galera de agência coloca é aquele visual tipo pré-fabricado, né? É um negócio assim que você olha um post, você bate o olho e diz, é de agência. Então, eu gosto muito do Mambembe, né, Marcelo? Eu falo isso, meu conteúdo é Mambembe mesmo, não tem paleta de cores, não tem estrutura de cores, não tem, porque é o avatar quente e frio, é o vermelho, é o azul, é o verde da autoridade. Eu não penso nisso. Eu penso no conteúdo. Se o conteúdo é útil, pode o post ser o mais feio do mundo, mas às vezes a pessoa, pô, esse assunto é legal, vou olhar e vou interagir. Então é mais ou menos isso que é o meu E é jeito, o né, de fazer. que dá certo. Não é à toa, porque Tá você dando certo. pegou o cerne da coisa. O conteúdo é o que importa. E, sei lá, mesma coisa se a gente vai num restaurante, né? A apresentação é importante? É importante. Mas a gente está indo lá porque a gente quer comer uma carne, um peixe, uma massa, alguma coisa do tipo. A apresentação, se ela for ótima e o sabor não for bom, o conteúdo não for decente, não for exatamente a experiência que a Olha a gente quer. Manu aqui, Oi, ó. Olha a Manu. Manu aqui. Se não é o que a gente É, espera, aí não adianta. eu falo assim, o podrão às vezes você adora, né? Às vezes você sai do restaurante francês para comer um podrão. E tudo bem, tem o podrão ruim e tem o francês maravilhoso. Mas em geral, falando de podrão, é o seguinte, popular, minha gente. Eu sempre falo isso, né? Infotenimento, essas redes, não à toa, os perfis mais hypados, mais bombados, são fofoca o tempo todo. Fofoca, fofoca. Então eu falo assim, a agência entrega o valor econômico, o jornal valor econômico, em termos de conteúdo. E o povo que está lá gosta de notícias Né? populares. É isso. E não é difícil de atingir esse público. É só prestar atenção no nosso dia a dia, né? Bom, então, para conciliar isso, você tem alguma forma que você faz para organizar a sua agenda para, putz, eu tenho que deixar 1 hora por dia, meia hora por dia? Tem algum esquema para fazer isso? Não, confesso que eu não tenho, não desenvolvi esses Atomic Habits, não ainda. Claro, por exemplo, eu senti, aí eu vejo que é interessante, eu senti esses dias que estava no consultório mesmo a temporada da tosse começando. Eu digo, opa, é hora de eu resgatar, e é uma das estratégias que eu passo, né, que é a estratégia do repost. Como eu tenho quase 1.300 posts, e muita gente vai entrando, né, ao longo do tempo, saindo e entrando. Nesses últimos 3 meses, de janeiro para cá, eu vi hoje, foram 38 mil seguidores que entraram, devem ter saído uma leva aí, sai uns 15 mil, tá tudo bem, não vou chorar por conta disso, tô aqui para quem quer me ouvir. E lá eu disse, está na hora do reposto da tosse. Simplesmente eu peguei e botei para Instagram os 10 posts de tosse nos próximos e eles vão rodar aí por 10 dias. Eu vou fazer conteúdo a mais, mas eu já garanti um conteúdo pronto. Agora, hoje, por exemplo, hoje a gente falando na sexta-feira, surgiu a notícia da autorização da Anvisa de um imunizante para dengue. E eu vi essa notícia num grupo de WhatsApp. Abri lá, gravei um Reels, aí estava programado para 10h30 o post, botei para 18h30, vai engajar.
E entrou esse Reels aí que deu muito bem, que é um time post, né? Então, isso é meu. E isso aqui que eu tô fazendo com vocês, isso é meu conteúdo hoje, foi programado, não. Tem gente que gosta mais de ficar, tipo, programar todo dia de manhã, vou abrir uma caixinha, todo dia de tardezinha, vou fazer um post. Ok, funciona também. O meu não é ainda, você vê, né? Você pensa que é tudo organizadinho, tem uma planilha lá, não tenho. Agora, as pessoas sabem o que Flávio mostra. Flávio tem posts, Flávio tem alguns reels e Flávio tem lives bem interessantes, que são as exponenciais, onde eu trago temas estruturados como se fossem slides e depois eu publico reels dessa live. E Flávio e Dr. Flávio tem os stories que ele bota a caixinha de perguntas. Então é isso que as pessoas. Você precisa meio que adestrar a sua audiência para o dia e o jeito que você bota seus programas nessa televisão do Nova Era aqui, que é a rede social. Show. Acho que falamos tudo, né? Até um pouco mais. Deu. Deu, né? Depois a gente vai. O povo se acostume aí que vão vir muitas dores, porque aí o povo é igual a música de Geraldo Vandré, só que no caso é diferente, não é para não dizer que não falei das flores, vai ser para não dizer que não falei das dores, né? Então eu vou entrar nos stories para falar de dores de vez em quando, em live com o Marcelo, para a gente falar desse Show. negócio aí. E quem quiser saber mais sobre essa organização, esse método que o Dr. Flávio tem, nós temos um produto que chama MCD, Método Crescimento Digital, que você pode conhecer lá no MCD Saúde. E aqui o novo consultório, ele também usa um pouco dessa lógica, que é a doutora Isabela, que é quem toca esse perfil aqui Essa junto com a Jasmine, metodologia. e Isso. que ela é mentorada nossa, então ela já está por dentro de como faz esse formato, ela cuida do perfil dela. E agora, Hã? viu? Era doutora Isabela e Jasmine quase médica, e agora é doutora Isabela e doutora Jasmine, que acabou de se Isso aí. formar médica. E elas usam parte desse método crescimento digital que tem um jeito de fazer. O que é isso? É um jeito de fazer. E é simples. Só precisa seguir a receita. Só precisa prestar atenção nessa forma como o doutor faz para captar as histórias legais, o que é importante para o público entender esse conceito de que não é o que você quer falar, mas é o que eles querem ouvir, né? E parar de falar mediquês também, né? Exatamente. E isso, vamos falar a língua do povo, minha gente. Tá certo. Valeu, doutor. Alô, abraço.